1980 e pouco, o IBGE abriu para as pessoas se autodeclararem. Chuta quantas cores diferentes apareceram no Brasil? Não. 186 cores diferentes. Gente, isso é efeito de racismo. Não, tinha cor de burro quando foge, marrom bombom, porque abriu, mas é isso, entendeu? Oi? Sim, mas isso é uma produção. Não se reconhece. Não se reconhece. Não se reconhece. Eu vou falar pouquinho, depois eu quero ouvir vocês. Não, mas eu quero porque preciso ver o que ficou, sem né, gravar, também. Né? Oi? Sem gravar, né? Pode ser. A escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do país. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Seu contato foi a primeira forma que conheceu a natureza virgem do país, e foi a que ele guardou. Ela povoou como se fosse uma religião natural e viva, com seus mitos, suas legendas, seus encantamentos. Insuflou sua alma infantil. Sua natureza sem pesar, sua alma sem amargor. Seu silêncio sem concentração. Sua alegria sem calma, sua felicidade sem dia seguinte. É um suspiro indefinido que exala ao luar das nossas noites do norte. Esse é um texto do Caetano Veloso, que ele resume bem a complexidade que é essa questão das relações raciais. Eu ia começar com ele e eu esqueci. Comecei a falar de outras coisas e acabei esquecendo. O meu nome, Kwame Jonathan, vem de um presidente chamado Kwame Nkrumah. Eu e meus irmãos temos todos nomes africanos. Por quê? Meus pais estavam nos anos 70, eram hippies muito loucos. Não foi isso. Eles eram da militância e eles queriam resgatar essa história que ficou enterrada. E aí ele deu nomes africanos para mim e para meus irmãos, né? E que obriga a gente sempre a contar essa história para todo mundo que a gente se apresenta. Aí meu sobrinho agora tem, minha sobrinha agora tem. E Kwame Nkrumah, ele foi um pan-africanista. Alguém conhece Fela Kuti? Não. Ele fez na música o que Fela Kuti fez na política. Porque ele foi um dos que ajudaram na emancipação de Gana, junto com Marcus Garvey, quem mais? Nelson Mandela veio depois, entre outros, o Aimé Césaire, Frantz Fanon, enfim, todas essas pessoas, o pessoal que pensou o pan-africanismo, né? Porque é muito interessante que eu comecei a escutar uma coisa nova, agora depois que eu comecei a falar, que é, aproveitando só esse parêntese, né? De que foi a história de que os negros escravizaram os próprios negros, né? Aí eu respiro fundo, né? E tento explicar de onde veio a ideia de negro, né? Porque a gente tem a ideia de uma África hoje dividida artificialmente. A África não era assim. A África eram clãs, eram reinados. Essa divisão que tem hoje ela é artificial e foi feita com os interesses dos países que colonizaram. E se você não entende o pensamento colonial europeu, né, que não era só a questão da escravidão, mas também uma questão ideológica, você acaba falando essas coisas de negros escravizavam negros, mas não existiam negros. Existiam povos diferentes, de diferentes nações, né, que estavam em guerra, enfim, mas que aí veio alguém e falou, olha, você pegar alguém daquela tribo, eu te pago tanto. Eram milhares de tribos diferentes, assim, eram milhares de aldeias diferentes, eram milhares de culturas diferentes, né, que foram sendo exterminadas, né? Mas eu sei de onde isso vem, essa ideia do revisionismo,
da história, assim, mas negros escravizados. Eu sei por que isso vem, né? Vem para barrar isso, a mudança, entendeu? É lógico que vai ter reação. Fazer a mesma coisa com o Holocausto, não vai fazer com a escravidão? Não, não vou fazer isso com a escravidão. E é muito interessante isso no Brasil, de que a gente consegue entender o Holocausto e achar uma coisa séria, mas não tem a mesma ideia da escravidão. Ninguém faz piada com o Holocausto. A escravidão faz. Percebem a divisão que vai se criando, assim, de tipo, pô, por que a gente não consegue se aproximar desse... Foram o quê? 4 milhões de pessoas trazidas pra cá, 4 milhões de línguas diferentes, dialetos diferentes, culturas diferentes trazidas pra cá, forçosamente. Como é que a gente não consegue entender como a gravidade que isso é, né? E como isso repercute hoje, né? Bom, eu não tenho base jurídica para falar sobre as diferenças, argumentar sobre as diferenças do crime do racismo e o crime de injúria racial. O que eu sei é a pessoa que vai fazer a denúncia, ela é categorizada aqui. A maior parte das pessoas que fazem denúncia são categorizadas aqui como injúria racial. Por quê? Porque ninguém entende o que é racismo. Os juízes não entendem, eles acham que é uma ofensa. Não entendem que tem uma historicidade, que a lei do racismo veio muito, demorou, foi um fruto de muita luta. Muita luta, não veio do nada, né? E aí você vai entendendo o porquê do racismo institucional. Tem uma pesquisa sobre os processos jurídicos, né? Que é muito interessante, que chama... Oh, meu Deus... Direitos Humanos e Práticas de Racismo. Práticas de Racismo... Direitos Humanos e Práticas de Racismo. Depois eu posso mandar o PDF. Que estuda isso. Como é que o sistema jurídico tá trabalhando isso hoje, né? Porque então somos diferentes, né? A gente estava falando disso, né? Retomando. A gente viu, né? Tá lá prescrito, tem lei, tem tudo dá. Mas aí o que acontece? Os últimos levantamentos do Laboratório de Análises Econômicas, Sociais e Estatísticas de Relações Raciais da UFRJ mostrou que quase 70% das ações por crime de racismo ou injúria racial no país, quem ganha é o réu. Vou repetir. 70%. Então a chance é de 1 em 3. Assim, olha só, você percebe a dificuldade que é da pessoa denunciar. E aí você vê esse dado de 2014, de que 70% dos crimes de racismo, quem ganha é o réu. Tamo mal, né? Segundo o relatório, que analisou julgamentos de segunda instância de ações por racismo e injúria racial nos tribunais de justiça, de todos os estados entre 2007 e 2008, o réu venceu a ação em 66,9% dos casos, contra 30% com vitória da vítima. 3,4% dos acordos eram acordões que não eram decisões. Então é grave, né? Então vocês estão entendendo como é que isso toca vocês e como isso vai tocar. Ou porque vocês vão conhecer alguém que passou por isso, ou porque vai chegar alguém e vai querer mudar esse número, né? Falar, pô, eu quero denunciar. Mas, pô, a chance é de uma... Por que eu não quis denunciar de primeiro? Eu sabia disso. Falei, não, vou fazer um processo pedagógico. Aí veio o racismo institucional. Falei, não, então vamos resolver o problema. Tira quem está querendo causar uma ideia de que não tem mito da democracia racial. Percebem os efeitos de não se mudar isso? Isso estou falando aqui só no âmbito jurídico das denúncias, né? Se a gente pega os números do genocídio, aí a coisa muda de gravidade de forma assustadora, né? Quando a gente pega a quantidade de jovens negros que são mortos. Eu ia trazer o vídeo, mas não deu para passar. Queremos os jovens negros vivos.
É muito legal esse vídeo, muito legal, né? Porque às vezes a gente fica mostrando dados, mas quando corporifica as pessoas começam a se sensibilizar. Por que é importante essa questão da sensibilidade? Porque não é só uma questão de que eu me prejudico disso. Toda a sociedade se prejudica com isso. É isso que tem que ficar muito bem evidente. É toda a sociedade que se prejudica com isso. E isso não passa pela via racional. A questão do racismo, ela não começa na via racional. Ela passa pela sensibilidade. Por quê? É lá que você destrói a pessoa. Que você começa lá quando a minha irmã via lá a Xuxa. E, pô... Não sei se vocês já viram um vídeo de crianças que vai falando qual boneca é legal. Você viu, né? Vocês já viram? Sim. Algumas pessoas não, né? Aí ele aponta qual que é tem duas bonecas, uma boneca branca e uma boneca negra, né? Aí vai fazendo essa pesquisa com as crianças negras e brancas, né? Aí fala, qual que é a boneca legal, mais bonita? Boneca branca. Qual que é a boneca chata? Boneca negra. Qual que é a boneca feia? Boneca... Porque são crianças de 8 anos. Isso com tanto as crianças negras quanto as brancas. Quanto as brancas. E aí chega e pergunta pra criança negra, qual que você parece? Aí você vê, tipo, ela toma um susto, porque isso é inconsciente. Isso tá inserido no nosso psiquismo. Todo mundo sabe do que eu tô falando. Por mais que não discuta disso, mas eu sei que quando a gente fala sobre isso, vai soltando várias imagens, vai lembrando de várias coisas. Fala, pô, aquela cena, aquela situação. Espera amanhã, vocês vão lembrar de várias coisas. Lembrar muito de mim ainda. Porque isso vai se atualizar, isso vai se repetir. Não é porque eu sou profeta. Não tem, é porque é isso, ó. 70%. Isso só no âmbito, né? A gente está pensando aqui no âmbito jurídico. Quando você vê a estatística de até que série a população negra estuda, quanto ganha, não é muito diferente disso, né? Então, mas é importante a gente pensar na discussão por que isso acontece. A gente começar a pensar, né? Como é que a gente vai mudar isso, né? Por que será que isso acontece? Banir as leis não significa transformar as relações. O apartheid era legal, a escravidão era legal, o colonialismo era legal. Legalidade é uma questão de poder, não de justiça. Por isso que eu comecei com a questão de somos todos iguais perante a lei, né? Como é que essas leis foram escritas? Por quem? Qual grupo? Quem que tem manutenção dessa lei, né? Teve um monte de gente que foi preso na Lava Jato, mas nenhum era negro. Ninguém falou isso, ninguém pensou sobre isso, né? Por que será? Por que será? Mas quem carrega esse estigma, né, de ser ladrão, enfim, de ser parado pela polícia, né? Interessante, né? Então, tem uma questão de leis, né? De que a lei não é aplicada. Ou ela é aplicada conforme o entendimento de uma certa parte da população. Por isso que eu também aceitei vir falar, né? Que essa realidade precisa mudar, né? Vocês precisam virar defensores e mudar isso, virar juiz e mudar isso, porque não é possível, né? 70% é muita coisa, gente. 70% é muita coisa. Eu fico muito, enfim, mexido com isso. Mas é importante avançar nesse sentido, né? De não ficar ressentido, né? De a gente conseguir pensar pra frente, né? Tipo, pô, isso vai mudar essa situação, né? Se não somos iguais perante a lei, então somos diferentes, isso implica algumas coisas, né? Isso implica como a gente está tratando essas diferenças, né? Por que o Brasil é o país que mais mata travesti e trans? E a coisa é tão maluca que é o país que mais consome esse material pornográfico também. O que será que acontece, né? Será que a gente é um povo tão pacífico assim, né? Quanto a gente pensa.
Já tá. Então agora vamos fazer só foram várias coisas, né? A gente vai fazer uma síntese, né? Dos 10 mitos que vocês têm que saber aqui sobre relações raciais, quando vocês tiverem números para argumentar. Se somos todos iguais perante a lei? Não. Por quê? Porque o Rafael Braga foi preso e o outro não. E o Breno lá não foi preso. Então tem uma diferença que não é só econômica, e aí é importante, né? Que entram muito nesse argumento. Não, tinha muita essa discussão durante a época das cotas. O problema é a questão econômica. Não, não é só a questão econômica. Ela ultrapassa a questão econômica. Ela compõe, na verdade, a questão econômica. É diferente de ser uma mulher negra no Brasil. É diferente de ser uma mulher trans no Brasil. São outras vulnerabilidades, né? Não é para medir sofrimento, mas é entender como isso vai se compondo, né? Vivemos uma democracia racial em que todos têm oportunidade, todos e todas têm oportunidades iguais. Não vivendo uma democracia racial. 70%, quando eu vou lá denunciar, a minha chance é de 1 em 3. Por que eu vou denunciar? Pensa racionalmente. Por que eu vou denunciar? Para quê? Por que eu vou ficar 4 horas na delegacia? Se eu não tenho essa noção de militância, de que isso é importante, para que outras pessoas denunciem, esse número fique evidente, até que, sei lá, a corte... O Brasil já foi processado por essa questão de racismo já, né? Não sei se vocês sabem, né? Pela Organização dos Estados Americanos. Ele já foi processado por conta dessa questão racial. Mas os autos de resistência continuam. Vocês sabem que é auto-resistência, né? É uma das principais lutas do movimento negro, porque o que acontece? Ele permite que ele assassine um jovem negro, estou resumindo assim, né? Vocês podem depois procurar melhor e entender melhor. E que o próprio policial consiga, dentro da ideia de que não, ele resistiu, ele foi em prova, foi legítima defesa, mas o cara não estava armado, foi de costas, foi alvejado, e o auto de resistência entende por que o racismo é institucional? Não é só o cara que atira, tem várias estruturas que protegem ele, e é isso. Porque os caras que atiram, os policiais que atiram, não são todos, é lógico, tem que dizer isso, né? Mas são sempre os mesmos. Isso não é maluco? Fala, pô, mas por que não tira? Por que não tira esses caras das ruas? Ou tira um tempo e depois eles voltam? Que função que eles estão cumprindo? Por isso que eu nem quis entrar na questão do genocídio, porque a coisa vai ficando ganha um tamanho exagero de absurdo do real, assim, que as pessoas não têm noção disso. Isso está acontecendo ontem. Isso é muito importante, né? Quando vocês forem defensores e defensoras, questão da rede, né? Isso é uma puta bucha, né? Isso é um puta problema. Que não vai conseguir resolver sozinho se não fizer rede. Eu fui então está se formando uma rede de resistência e proteção sobre a questão do genocídio em São Paulo. Pessoas de várias organizações estão se reunindo para fazer uma rede sobre isso. E a reunião foi muito tensa. Muito tensa. Muito tensa, não por conta dos encaminhamentos, não, por conta do que está sendo discutido, que é a morte. Que estão matando vários jovens negros todos os dias. Mais do que na guerra da Síria. Mais do que um avião, tipo, qual que era? É coisa assim, de cada 15 dias cai um avião cheio de jovens negros. É absurdo, assim, os números. É absurdo. Vocês não têm ideia, assim. E a gente não tem ideia disso não por acaso. Né? Não por acaso. Porque aí fica, pô, mas vai discutir relação racial. Não tem nada a ver com o curso de direito, tem nada a ver com a psicologia. Tá. E aí não vai mudar mesmo. Não muda mesmo. Condição social é mais importante que a racial. Não, por isso que é uma intersecção as coisas, né? Tem a lei, né? Basta ela.
Quem conhece a Lei 10.639? De 2013. Quase 4 anos. Não, 2003, errei. 2003. É de 2003 a lei. Corrijam aí. Não é de 2003, 2003. São 14 anos da lei. A Lei 10.639 obriga as instituições públicas de ensino sobre o ensino da história, cultura afro-brasileira. E não é só escola pública, universidade deveria ensinar. Eu tinha que ter tido isso no curso de psicologia e é de 2003. Tem a lei lá. E por que não aplica? E a lei não veio do nada também, veio de muita luta, mas aí as escolas falam, mas tem os outros conteúdos, não tem material. Tem sim, tem muito material sobre isso. Vocês entendem a complexidade do racismo institucional? Tem a lei de ensino, porque assim, se a gente não age contra o racismo num termo legislativo, educativo, que é isso, né? A gente está trocando aqui, e político dentro desse campo de a gente falar no campo das relações, falar sobre isso, ter a naturalidade de falar que existe uma desigualdade, não é novidade, todo mundo está vendo, mas ninguém quer ver, né? Isso daqui, mas vai ficando meio de lado, assim, tipo, chega lá no Ministério Público, não sei o que, assassinato, não sei o que, aí chega um crime de racismo. Aí fala, arquiva isso aí. Que frescura. Eu tô exagerando. Você acha que isso não acontece? Quer denunciar, já tem a lei, ainda quer usar. Poxa vida. Já tem a lei, vai quer usar aquele. Não é de verdade. É de brincadeirinha só. A gente tá brincando aqui, mas é assim que o promotor, juiz, é assim que eles tratam. Falam, isso daí é. Segundo, esquece isso aí. Esquece isso aí. Tipo, isso não é importante. Se não vê a urgência disso, se não conhece os números do genocídio ou não liga, se não vê o quanto isso é uma coisa urgente. Durante essa reunião aconteceu uma coisa muito interessante. Levaram a mãe do menino que morreu na favela do Moinho nessa reunião. E logicamente a mulher começou a se desestruturar ali, né? Ela já acabou de perder o filho, né? Isso faz 2 meses. Não sei se. Porque a favela do Moinho agora tá foi a Cracolândia, agora é a favela do Moinho. Que falam que lá agora tem tráfico, né? E precisa acabar com o tráfico da favela do Moinho. Tem nada a ver com especulação imobiliária, não tem nada a ver, só porque lá na favela do Moinho tem tráfico e precisa. E aí chega isso na defensoria, né? Tipo, a defensoria provocada, né? Fala, aconteceu isso na favela do Moinho, isso é racismo e tal. Se o cara não tá atento a isso, ele não tem nada a ver com racismo. Tanta coisa mais urgente, né? Racismo é um problema dos negros, das mulheres negras. Não. Acontece em relação. Então, quando eu perguntei qual lugar eu ocupo no mundo, era para realmente vocês se reverem, se implicarem. Porque não vai entender isso se não se implicar. Não adianta. Não vai entender o que é relações sociais se não se implicar. Se não falar, mas eu não sei, eu não sou meio que burro quando foge, sou marrom bombom, nunca pensei nessas coisas. Pois é, mas quando você for procurar um emprego, vamos pensar isso. Então, por mais que eu queira falar, não, eu não sou negro, você vai ser tratado como tal. A sociedade vai te ver como tal. Quando você for lá fazer o pré-natal, vão olhar isso. Fala, ela é forte, ela aguenta mais, a mulher negra aguenta mais. E os médicos pensam isso. Entende a importância dessa ideia da questão do imaginário social? Se a gente não mexe com esses preconceitos, se a gente não problematiza essas piadas, de onde ela vem, com o efeito que ela produz, esses apelidos,
fica lá no imaginário, né? E tá aí assim, vai continuar. Se não... Por isso, né? Das ações afirmativas, né? Por isso que são ações. Porque a gente precisa fazer alguma coisa. Por isso que tem as ações afirmativas. Tem as cotas, tem os cursinhos pré-vestibulares, tem as bolsas, enfim. Se a gente não cria um entendimento de que existe uma desigualdade entre a população negra e a população branca e faz alguma coisa para equiparar, isso nunca vai mudar. Isso vai continuar para sempre. Pode achar o que quiser, mas vai só parar. Racismo não é brincadeira. Tá, vou parar de fazer piada, mas aí chega em casa, vem aquele cunhado que adora fazer, porque aconteceu um movimento interessante na política, né? Pessoas que começaram a se candidatar dentro dessa ideia de polêmica, de serem polêmicos, né? E isso criou um grupo de pessoas que acha que fala que isso é politicamente correto, e isso é estratégico. Por quê? Porque aí não discute essa historicidade, fala, opa, não é só o racismo, não é só a piada, né? É a piada, é a questão do genocídio, é a questão do feminicídio. Não é só a questão do apelido. Tudo isso faz parte de um contínuo. Entende? Tudo isso, quando chega na mão do juiz, está na cabeça dele. Essa piada, essa expressão. Mano, racismo não existe, todo mundo é igual. Se a gente não começa a desnaturalizar, e aí que tá, racismo é um dado estruturante das relações. Por isso que eu trago isso e repito. Se a gente não entende o quanto ele estrutura as relações, a gente vai ter 10 pessoas que denunciam e 3 que ganham. A importância da representatividade, da Maju, do Lázaro Ramos, né? O quanto isso vai mudando o imaginário social, né? Pô, se eu tivesse o Obama quando eu era criança, não sei se seria sido psicólogo. Não que ser psicólogo é ruim, mas é outro tipo de projeção. Fala, pô, ele parece comigo, né? É outra coisa, né? Ou quando vai comprar a boneca pra criança negra e dá uma Barbie pra ela. O que você tá falando pra criança? O que é o belo? O que é o bonito? Quando você põe as imagens de lingerie o que isso vai dizendo pras meninas negras? Que o cabelo dela é o quê? Oi? Uma paquita negra, né? Uma paquita negra, que chamava como? Bombom. E que ela era boa porque ela sabia sambar. E rebolava. Mas ela nem era paquita, era de pau, era de paquita mesmo. Não, menos ainda. Rebaixou ainda mais. Não que ser paquita também, enfim, né? Racismo resolve com desculpa. Não. Não era desculpa. Isso não é uma ofensa só a mim, ou o efeito não começou ali, né? Se a gente não coloca a historicidade do racismo. O racismo é um dado estruturante, como elas não vão achar isso mesmo. As mediadoras que falam, não, é só fazer um pedido de perdão. Eu falei, não é só isso. A gente precisa discutir isso. A gente precisa fazer ações sobre isso. E o último, que esse eu pus até em letra maior, é possível se manter neutro nas relações raciais. Eu não faço piada, eu não falo sobre isso, eu não gosto desses assuntos. Não. Isso que mantém as coisas como tá. Tem uma frase muito famosa de um pastor luterano sobre a Segunda Guerra Mundial, que ele fala assim: quando os nazistas começaram a matar os ciganos, eu não era cigano, eu não fiz nada. Aí em seguida eles pegaram os homossexuais, eu era homossexual, eu não fiz nada. E depois eles foram atrás
dos negros. Eu não era negro, eu não fiz nada. Pois eles vieram atrás de mim, não tinha ninguém para me defender. Por isso da ideia de interseccionalidade, não é só para ser legal, não. Se a gente não entende que se não tem direito para um, não tem para ninguém, se a gente não cria esse movimento de alteridade em relação às vulnerabilidades, as coisas também não vão mudar. Então tem uma outra complexidade, né? De que precisa entender que ser mulher negra é uma coisa, ser uma trans negra é outra, ser uma travesti é outra coisa. Isso que eu nem trouxe essas nuances, porque não dá tempo, né? Não dá tempo de falar de homofobia e tal, mas eu acho que é importante falar isso para vocês saberem também, né? Sobre essa questão do armário, da homofobia, da lesbofobia, da bifobia, como a questão da diferença vem sendo tratada, né? É isso, né? É isso que é o central. Como a gente trata a diferença? Diferença daquele uno, né? O homem, branco, pessoal, né? Como é que aquilo que diverge disso, como é que a gente trata? Quando eu trabalhei muito tempo na assistência social. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi a quantidade de violência doméstica que eu atendi. E a questão da violência doméstica, ela vai além, muito além da violência física. Porque se você pensar, bom, eu constituí relação com um cara e aí ele me bate, por que eu não saio? Por que a mulher não sai da relação, né? Por que ela continua naquela relação? Ah, a mulher é de malandro, agora de apanhar. Vamos pensar o seguinte, chega um estranho e te bate, você vai fazer o quê? Você vai defender. Mas é uma pessoa que você escolheu viver, você tem um vínculo amoroso. Se a gente não entende que violência doméstica é violência psicológica, violência física, violência moral, violência patrimonial e violência sexual, essa complexidade, quando chega na delegacia, fala, não, mas ele nem te bateu, ele só quebrou seu celular, ele só mexeu no seu celular, ele... Por que eu trago isso, né? Porque os índices de violência doméstica das mulheres negras subiram, as mulheres brancas caíram. Por isso que eu sempre trago a questão da interseccionalidade. A gente tem que pensar nessas coisas. E violência doméstica eu acho que é central assim, para pensar a complexidade do racismo também. Porque aí acontecia, daí tinha um caso que era assim, de uma moça, ela tinha 4 filhos e aí começa, a história começa assim, fala, pô, mas tem um monte de filho, né? Por que ela tem um monte de filho? Aí você vai conhecer a história dela. Quando ela quis fazer como é o nome da cirurgia para não ter mais filho? Laqueadura. A fila do SUS não permitiu. Aí já começou uma violência do Estado. A gente tem que também olhar essas questões como violência de Estado, quando a gente olha para as políticas públicas. E aí, enfim. Aí você pergunta para ela, será que ela queria ter 4 filhos? Ou foi uma determinação da pessoa que ela estava junto? Será que teve uma discussão sobre isso, né? Porque isso era batata, assim, né? As pessoas falavam, pô, mas tem um monte de filho, quem mandou ela ter um monte de filho? Mas você fala, será que ela escolheu? O aborto é legalizado? Para algumas pessoas sim, né? Para algumas pessoas pode. Mas para outras não. E aí, se a gente não olha essa complexidade, né? Mas essa série de violências que vai sendo cometida... Ah, tá, eu tava falando do caso dessa mulher. Ela tinha 4 filhos. Aí esse caso chegou porque um dos meninos, ele tinha 11 anos e ele tava furtando em vários lugares, né? E aí, enfim, só que aí quando tem 11 anos ele não pode ir pra Fundação Casa. O conselheiro tutelar falou pra mim, ó, esse caso, ele vai pra Fundação Casa. E de fato, ele foi. Tipo assim, a trajetória dele já estava marcada por uma série de questões que vai desde uma vez, esse menino cometeu um furto na escola, aí que o guarda civil fez? Ele não podia prender, ele espalhou a foto do menino pro WhatsApp, falando, ó, toma cuidado com esse menino, que ele tá cometendo pequenos furtos.
que ele estava fazendo com isso? Estava incitando a população. O que iam fazer com aquele menino quando visse ele na rua? Menino pretinho na rua. Sabia que ele falou, pô, ele roubou, ele é culpado. Isso é uma das questões que, quando a gente pensa no encarceramento, nas prisões, né, a gente recai muito nessa ideia de inocente culpado. E é muito interessante, a gente conseguiu desconstruir a ideia da loucura, mas não conseguiu desconstruir a ideia do criminoso, né? Só uma questão pra gente pensar, né? De quem é o criminoso, né? Quem que é essa figura, como é que ela é formada, né? E aí tá, esse menino, ele começaram a espalhar a foto dele. Aí você começa a entender a questão do genocídio, porque daí não era só o policial que estava mandando para as pessoas achavam que estavam fazendo bem. Pô, vou avisar meu vizinho, né? Nem sei se é verdade, mas bom, uma foto dele é um menino pretinho. Aí falou, bom, vou avisar, né, para as pessoas. E chegou no CRAS essa foto. A gente saiu desesperado atrás desse menino, falou, você está correndo risco, né? Aí ele ficou muito bravo, muito bravo. Falou, pô, mas eu nem... Enfim. E aí a gente foi entendendo que, pô, por que ele não fica na casa dele, né? Porque além de a casa dele ser era um palácio, a casa dele, né, enorme, a mãe dele sofreu a violência doméstica. Por que ele vai ficar na casa dele vendo a mãe dele apanhar? Fala, pô, mas por que ela não denunciou? Ela denunciou. A polícia não foi. Eu gosto desse caso pra gente pensar a violência doméstica, porque é importante duas coisas, né, na violência doméstica, né? Ela tem a ver com racismo, tem a ver com machismo, e a violência doméstica sempre começa com violência psicológica. Sempre começa com violência psicológica. Sempre está presente a violência psicológica, porque é como vai amaciando, vai acabando com a autoestima daquela pessoa, porque quando bate a pessoa já tá um lixo, e aí não reage, não consegue reagir, né? Não tem força. Tanto que a primeira coisa que a gente trabalhava com as mulheres na situação de violência doméstica era espaços de autocuidado. Não era nem a questão da denúncia, era como você se cuida. Quantos espaços você tem de autocuidado durante a semana? É lógico, a maioria não tinha, ficava o dia inteiro cuidando dos filhos e não sei o que, e aí à noite ainda tinha o cara que vinha bater nela. E essa questão da interseccionalidade é tão importante porque às vezes a gente fala da escravidão, a escravidão foi diferente para o homem negro e para a mulher negra. Foi muito diferente. O homem negro o turno dele acabava de manhã. Da mulher negra não. Tinha o estupro, tinha a violência sexual. Enfim, vamos avançando aí pra gente conversar também. Então, a nossa luta é pela liberdade e pelo direito de ser ao mesmo tempo igual em direitos e a liberdade de ser diferente. A gente não quer uniformizar, falar, não, todo mundo vai ser igual agora. Não. A ideia é que todo mundo possa ter a sua diferença, né? Se eu sou trans, eu posso andar na rua e não vai ser um idiota que vai quebrar uma lâmpada na minha cabeça porque eu não performo o gênero que a sociedade quer que eu performe, né? Então como é que a gente vai romper esse ciclo? Então essa é uma questão do debate. Como é que a gente vai romper esse ciclo? Segunda questão, né? Como a sua prática, enquanto operador do direito, afeta a vida das pessoas nesse sentido das relações raciais. E afeta. A gente tem que pensar no racismo enquanto âmbito político, jurídico e educacional. Se a gente não discute, educacional é isso que a gente está fazendo aqui. Discutindo essa questão, pensando sobre, se incomodando. Espero, né? Que tenha mexido em alguma coisa, porque senão achar que, não, normal, tudo bem, isso, né? Aí eu falo, pô, preciso mudar minha metodologia de ensino, porque não é possível, né? 70% não consegue, ganha.
falar sobre isso que a gente conversou hoje, naturalizar o debate das relações raciais. Tem gente que não consegue nem falar a palavra negro. A gente fala de mulher, homem, mas não consegue falar, não, ele é negro. Ah, não, ele é meio moreninho. Outra palavra que a gente vai abolir, essa ideia de moreninho. Não, ele é negro. Essa pessoa é negra. Não tem problema. Qual que é o problema? O problema é esse, da história. Entende? Quem quer ser tratado como negro no Brasil? Levanta a mão. Quem não é, lógico. Quem quer ser tratado, fora as pessoas negras. Quem quer ser tratado como negro no Brasil? Eu vou perguntar de novo. Quem quer ser tratado como negro no Brasil? Todo mundo ouviu? Vocês estão me dizendo duas coisas. Em silêncio. Duas coisas bem graves. Uma, tá acontecendo uma coisa ruim. Todo mundo tá sabendo, ninguém levantou a mão. E eu não quero pra mim. Por que eu permito que aconteça com outros? Por que eu permito ficar em silêncio? Será que isso não tem a ver comigo mesmo, né? Promover a diversidade. E isso é essencial, né? Promover a diversidade. Valorizar isso. Reconhecer que existe uma desigualdade social. Por isso das cotas. As cotas não vieram porque, nossa, como é que aquela galera fala? Criou-se o racismo. Agora, as cotas inventaram o racismo. O jornalista da Globo disse isso. As cotas inventaram o racismo. Tinha que estava tudo bem no nosso mito da democracia racial. Aí as cotas vieram e inventaram o racismo, né? Ok. O problema foi a gente que começou a falar sobre isso, né? Outra questão que a gente tem que pensar o racismo é um dado estruturante das relações. Está naturalizado, ele vai acontecer, ele faz parte da estrutura do Brasil e não existe neutralidade sobre ele. Nossa, não era esse. Tem uma frase, que aí já pra gente começar a conversa, do Boaventura Santos, Souza Santos, que é bastante simples, mas ainda eu acho que vai demorar alguns anos para eu entender o que ele quis dizer. Que é o seguinte: temos a necessidade temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Vou falar de novo, porque não saiu legal. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza e a necessidade de sermos diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e uma diferença que não produza, alimente ou reproduza a desigualdade. Por isso que não somos todos mundo iguais. Somos diferentes. E se a gente não enxerga essa diferença, a gente vai reproduzir desigualdade. Entendem? A importância, por isso que eu comecei, por isso que o percurso foi de somos iguais perante a lei, somos diferentes. O que essa diferença produz? Então, como é que a gente trata essa diferença? Porque a diferença está sendo tratada no lugar de desigualdade. Quando a gente falar que aquele ali é diferente, é ruim. Todo mundo fala, não, aquele é diferente, ele é meio diferente. Ele é ruim? Não, mas diferença não é. A única coisa que nos une aqui é a diferença. É porque todo mundo aqui é diferente. Um é mais alto, outro é mais baixo. Enfim. E a necessidade de revolucionar o cotidiano e cotidianizar a revolução. E não é uma coisa muito complicada, assim, só você parar de falar mulato já tá bom pra mim, tá? E entender que racismo não dá estruturante já tá 10. Pronto, já consegui fazer o que eu queria fazer. Já minha missão
de vir aqui já está, né, cumprido. Você já entendeu a aula inteira. Porque é isso, né? Se a gente não olha essas diferenças, a gente vai reproduzir desigualdade. Se a gente não entende que precisamos promover, fazer uma ação para acontecer, para termos direitos iguais, uma ação afirmativa, não vai mudar. Mas eu trouxe alguns livros aqui também, mas se alguém quiser conhecer um pouco do trabalho, como é que eu venho pensando e tal, sobre isso. Um é de poesia, porque eu percebi que não é pelo plano racional que eu ia conseguir explicar algumas coisas, né? Por isso que eu trago textos e tal. Mas como era uma turma do direito, eu falei, pô, preciso, né? Senão vamos ficar achando que não é sério. E é um risco também, né? De falar, pô, que exagero. Isso acontece muito. E de novo, né? A necessidade de promover uma igualdade que reconheça as diferenças. Por isso da interseccionalidade que eu falei algumas vezes. E uma diferença que não produz, alimente a desigualdade. Acho que é isso. Tem algumas questões, eu queria ouvir vocês aí. Obrigado, viu?